Oi, Andressa. Boa tarde. Envia coraçãozinho aí, me ajuda a avisar o pessoal que a gente está online. Oi, Rê. Oi, Cissa. Cissa já tá com a gente, tudo bem? Pessoal, vamos enviar os coraçõezinhos pra gente avisar, pro Instagram avisar que a gente tá online. Por favor, não parem de enviar. Cansa o dedo, cansa o dedo. Vamos começar a utilizar o dedo. Cansa o dedo, já utilizando o tema de hoje, né? Vamos utilizar o dedo, por favor, mas no coraçãozinho. Me ajude a convidar aí o pessoal, convidem os amigos. Vamos lá, gente. Vamos enviando aí os coraçõezinhos. Parece que tem um algoritmo no Instagram que ele só sinaliza que a gente está ao vivo se esses corações ficarem o tempo inteiro pipocando aqui na tela. Se não tiver coraçãozinho, ele para de avisar que a gente está online. E eu daqui eu não consigo. Então a gente precisa da ajuda de vocês aí nesse sentido de vocês ficarem enviando aí os coraçõezinhos. Eu sei que cansa um pouquinho, mas me ajudem, por favor, nesse início, pelo menos, pra gente poder chamar a galera aí, avisar o pessoal que a gente já tá online. E mandem aviãozinho também para os seus amigos. Vou adicionar aqui a nossa convidada. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá um pouco quente, Ah, mas já tá esfriando. Durante o dia faz um solzinho, mas aham. esfria já quando vai caindo o dia. É? Ai, a gente tá precisando um pouquinho aqui, porque tem feito muito calor. Tá muito... Vamos trocar Vamos então. trocar, tá muito quente aqui. Deixa eu te falar, vamos pedir o pessoal para continuar enviando, gente, os coraçõezinhos. A gente ainda não, o pessoal não entrou ainda o suficiente para a gente começar. Então ajudem-nos. Luísa, obrigada, Luísa, pela sua presença. Iris, muito obrigada. Seja bem-vinda. João Batista. Olha, João, a gente vai falar sobre sexualidade feminina, hein, João? Não vou falar para você tampe os ouvidos, né? Vou falar para você aproveite o assunto, porque, né, é inspirador, né, Cissa? Exatamente. É, É para os dois, né? Não só acaba ajudando os dois, não só a mulher como o casal e o relacionamento. exatamente, exatamente.
Cissa, queria que você falasse um pouquinho, né, de você e falasse um pouquinho também desse assunto para a gente poder iniciar. Eu recebi algumas perguntinhas, algumas, Ui! algumas perguntinhas para a gente falar mais para frente também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho primeiro de você, né? Até para a gente dar tempo do pessoal ir entrando e chegando. E, nossa, João de Teresina! Caramba, João, que Uau! legal! Muito legal! Eu sou do Rio de Janeiro, João. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Cara, que legal! Pode ficar à Pode começar, vontade. então? Pode, Cissa, pode, fica à vontade. Então vamos lá. O meu nome é Silvana, mas meu apelido é Cissa Gallery, então eu acabei sendo mais conhecida como Cissa Gallery. Então hoje eu uso meu apelido, que se tornou a minha marca. Eu sou psicóloga, formada desde 2007, então tenho 12 anos de formação. E desde 2013 eu atendo no consultório de psicologia. Geralmente as questões que aparecem lá são questões de baixa autoestima, ansiedade, depressão. E há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 3,5, 4 anos atrás, começou a aparecer muitas questões de relacionamento e sexo, sexualidade. E aí eu comecei a estudar em 2017 sexualidade, comecei a ler muito, não só artigos, como os livros, e eu comecei a entender mais esse universo, porque as pacientes acabavam trazendo muitos questionamentos, muitas dificuldades no relacionamento e no sexo. E eu achava aquilo meio que absurdo. Eu falava assim, como assim? Né? Falta conhecimento, as pessoas não sabem, estão tateando e não sabem como se relacionar. Então eu fui buscar esse conhecimento através dos livros e hoje, esse ano, eu comecei uma especialização em sexualidade humana no Hospital Pérola Baito aqui em São Paulo. Para quem não conhece, esse hospital ele é pioneiro na saúde da mulher. Ele atende muitos casos de abuso, muitos casos de aborto. Quando a paciente sofre abuso e ela quer abortar esse bebê, ela acaba recorrendo à justiça e quem faz é o Hospital Pérola Baito. Então, ele é um hospital especializado em mulher. É bem Nossa, que interessante bacana. lá. Eu não É, conhecia, muito é bom bem saber. interessante que tem um cuidado e um olhar específico para a mulher, para as questões da saúde da mulher. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade. Vou falar, no geral, desde lá dos primórdios, desde o início, né? Então, o sexo, ele não é só a penetração. O sexo, ele também não é só para reprodução. E isso é uma ideia que já existia lá há muito tempo, que sexo era só para reproduzir. O sexo, na verdade, hoje, ele também é uma forma de se relacionar, de relacionamento social entre as pessoas. E aí o sexo, ele era muito visto como uma coisa fechada, velado, não pode falar, né? Muitos tabus. E o sexo, ele tem sido visto de uma outra forma nos últimos anos. O que aconteceu? Antes de 1960, que 1960 é um marco, né, da sexualidade. Foi onde ocorreu a revolução sexual, onde as mulheres foram para a rua e foram brigar. Elas queriam ter direito a prazer, a orgasmo, elas queriam ter direito a não ser um sexo mecânico, porque era um sexo que ela era um objeto. A mulher era um objeto, geralmente os maridos, eles casavam, tinham sexo com a esposa para reproduzir e eles tinham sexo mesmo com as mulheres da rua. Né? Então, as mulheres em 1960 começou a buscar essa liberdade sexual. Só que antes disso tinha muitas crenças, e ainda existe essas crenças, a gente ainda carrega isso na nossa história, em relação ao sexo, porque tinha principalmente, eu não estou aqui julgando, questionando ou apontando o dedo, mas tinha as questões da igreja. Né? Então, é proibido, não pode sexo antes do casamento, um monte de coisa que não podia, e isso foi se tornando um tabu. Então as pessoas tinham dificuldade, e ainda tem hoje, de falar de sexo, ainda tem muito pudor em falar de sexo. E aí, o que acontece? A gente não teve um conhecimento sobre de fato o que é sexo. A gente não teve uma orientação. Geralmente os meninos são orientados a se tocar, porque se tocar é ser macho, é ser homem. Já as meninas, não toque aí, não pode tocar, não pode se olhar. Então, muitas vezes, as mulheres elas não têm conhecimento do seu próprio corpo. Então, elas não sabem aonde elas sentem prazer no próprio corpo, por conta de todo esse tabu
que existia antes de 1960. E aí, essas mulheres da Revolução, elas estavam desejando ser vistas como mulher e não como objeto. Né? Cissa, Então, deixa eu elas só te queriam. cortar só um instantinho. Pessoal, os coraçõezinhos pararam. Não deixa de tocar nos coraçõezinhos por conta do algoritmo do Instagram, para avisar que a gente está online, senão o pessoal não vai saber que a gente está online. Então, quem puder, de vez em quando, tocar nos coraçõezinhos para subir, me ajudem, por favor, porque eu não consigo por aqui. E é a única forma da gente conseguir manter o online lá ativo. Então, por favor, quanto mais vocês sinalizarem aí, vai avisar lá na frente que a gente está online. Obrigado, Cissa. Desculpa. Imagina. E aí o sexo também era visto, principalmente a virgindade, era visto como valor. Se uma mulher ela não era virgem, ela não era uma mulher de valor, era uma mulher fácil. Então, os casamentos, eles eram feitos por questões financeiras, por famílias que queriam manter o seu patrimônio. Então, não era um casamento de amor, era um casamento de interesses financeiros e de interesses familiares. As famílias mais poderosas, elas casavam entre eles, para que não tivesse a dissolução daqueles bens. Então, quando ocorre, né, o marco da revolução sexual, as mulheres começam a não ter mais esse casamento, buscar um casamento por amor. Elas querem carinho, elas querem atenção, elas querem afeto, elas querem gozar, elas querem prazer, né? Então elas querem colo, abraço, e elas começam a exigir isso. Isso, por um lado, foi bom para as mulheres, mas os homens começaram a se sentir um pouco perdidos. Por que eles se sentiram perdidos? Porque antes eles não tinham esse trato com as mulheres. Então o homem não tinha esse cuidado de dar carinho, de dar atenção, de dar amor. Né? A mulher era de fato um objeto ali para ele se satisfazia se ela tinha sentido prazer ou não, tanto não tinha importância essa questão para a mulher. E os homens começaram a se sentir inseguros, a se sentir perdidos com esta mulher que tem desejos, que tem vontades, que tem exigências, com essa mulher que hoje busca uma independência. Nem todas as mulheres são independentes ainda hoje, mas esse homem ele teve uma dificuldade nisso. Né? Então, a revolução ela mudou muitas coisas. E logo após a revolução veio a pílula anticoncepcional. E com a pílula, muitas coisas mudam, porque essas mulheres elas têm mais liberdade e autocontrole do seu próprio corpo. Né? E o que eu percebo hoje da grande dificuldade? As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar de sexo com os adolescentes, com as crianças, de sexualidade. E as pessoas têm dificuldade, estou falando das pessoas no geral, de se tocar, de se masturbar, de conhecer o seu corpo onde sente prazer, aonde não sente, aonde gosta de ser tocado. Às vezes eu pergunto isso para as pacientes, fala para o seu esposo, para o seu marido, aonde você quer ser tocada, aonde você gosta mais. E aí a resposta que eu tenho, que dá vontade de chorar, é: como é que eu vou falar para ele aonde eu quero ser tocada, se nem eu sei aonde eu gosto de ser tocada? Se não conheço o meu corpo. E eu tenho trabalhado muito nisso, de mostrar para essas mulheres que não é pecado, que não é vergonha se tocar, se masturbar, né? Se as mulheres, tem muitas mulheres que não sabem o que é orgasmo, nunca sentiu, né? Acha sexo algo enfadonho, né? Acha um sexo Engraçado, algo só te demorado, cortando, fica. que algumas coisas que você está falando aí, já tem algumas perguntas aqui já combinadas com justamente com esses temas que você está falando aí. E voltando um pouquinho ao que você falou sobre a questão da mulher não se tocar, né, ela ser proibida de se tocar, eu tenho estudado também muito sobre essa questão das famílias, das mulheres, né? Porque eu venho realizando um trabalho com famílias, com mulheres, com adolescentes. Então, eu venho estudando muito sobre isso. E tem um livro que eu estou lendo que fala muito sobre esse aspecto, né? De como a criança é inocente, como ela vem inocente e como nós criamos crenças nessas crianças. Né? E aí ele vem separando, aí ele explica da mulher, justamente quando a mulher começa a se descobrir, né? Ainda mais falando da geração de hoje em dia, hoje uma criança com 4, 5 anos, ela já se descobre, né? Ela já sabe aonde que ela vai tocar, ela não sabe o nome, ela não sabe que se ela tocar no clitóris, ela vai sentir prazer. Mas ela sabe que tem um botãozinho ali que se ela acionar, ela vai sentir alguma coisa. E ela toca. E normalmente o que acontece? A mãe fala, não pode fazer isso. Então ela já se trava.
e ela leva aquilo para a Exato. adolescência e ela leva aquilo para a vida adulta, né? E aquilo fica na cabeça, aquilo gera uma memória afetiva. Você, como psicóloga, me corrija se eu estiver errada. E aquilo fica, Tá certo. cria um bloqueio total de que não pode, ali não pode ser tocado, aquilo ali não pode ser feito. Né? Então, você vê que é como que a gente vai trazendo as coisas lá de trás, como que o negócio começa errado, né, Cissa? Exato. E o grande perigo de falar que não pode não explicar sobre sexualidade, que sexualidade envolve muitas coisas e não é só o sexo. Para as crianças, que elas começam a perguntar por volta de 4 a 5 anos, o grande perigo é porque elas podem sofrer abusos, elas podem estar sendo acuadas, elas não sabem que aquilo é errado, que um outro, que o amigo do pai, o amigo da mãe não pode tocar naquela menina ou no menino. Então a gente deixa de dar essa informação para os nossos filhos. Muitas vezes os adolescentes que não têm informação, eles têm gravidez precoce, doenças, né, ou infecções sexualmente transmissíveis precoce. Então, assim, eles têm uma vida, não é que é curta a vida deles, mas eles deixam de viver outras coisas por conta de situações que eles acabam enfrentando por não ter conhecimento. Essa é a grande palavra do meu estudo. Eu comecei a estudar porque eu percebi que as pessoas não tinham conhecimento. É mais ou menos assim, quando você compra um objeto e você não lê o manual e você começa a usar e você está usando de forma errada. E Por aí isso você muitas meio que acha pessoas aquilo falam, às vezes, difícil. que não gostam de sexo, por exemplo. Exato. Porque não sabem o que é, nunca sentiram prazer, é uma coisa geralmente automática, mecânica, não tem outros momentos prazerosos, né? O que eu trabalho muito no consultório com essas mulheres e também com os homens, que é importante a gente se tocar, se masturbar. É óbvio que não é em excesso, às vezes as pessoas falam, né? O que é excesso? Se você vive para o sexo, é excesso. Se você deixa de trabalhar, deixa de sair, deixa de fazer outras coisas para ficar se masturbando ou transando, é um problema, a gente precisa Sim. verificar. Mas é importante que você se toque, é importante que você conheça, é importante que você leia contos eróticos, né? Para que você instigue a sua imaginação. É importante que você veja filmes, e não necessariamente são filmes pornôs, são filmes que tenham uma sexualidade mais aguçada, que você possa imaginar coisas. Isso também faz com que você vá se autoconhecendo e você vá gostando de outras coisas, mudar de posição, né? Mesmice, todos os dias, da mesma forma, do mesmo jeito. Não há quem queira. Né? Eu sempre falo que ninguém come chocolate porque não gosta. As pessoas comem chocolate porque gostam. Com sexo é a mesma coisa. Se você não gosta, se você nunca sentiu prazer, e se você não vê prazer, né, no ato em si, você não vai gostar e você vai fazer de mau gosto. E não vai ser legal. Né? Vai ser E, automático, vai ser e mecânico. aí tem muito a questão também do preconceito, né? Porque, por exemplo, as pessoas foram ensinadas, né? Como você falou anteriormente também, a questão da virgindade, né? A mulher que perdia a virgindade antes daquilo que eles entendiam que era o tempo correto, né? Digamos assim, né? Ela perdia totalmente o valor. Automaticamente, ela teria a oportunidade de conhecer apenas um homem. Ela se casou com um homem e a visão que ela tem, o conhecimento que ela tem de sexo é com aquele homem. Então, qual o parâmetro dela com relação a sexo? Então, não que E também, tá, isso meninas, não significa que, então eu tenho que estar experimentando, né, vários parceiros. Não, não estamos falando disso. Mas a gente está falando de uma questão de parâmetro também. Porque às vezes aquela mulher ela é exato. infeliz porque ela não teve um bom momento, não foi bom para ela a primeira vez, e nem a segunda e nem a terceira, mas ela também não tem o parâmetro e ela se casou com aquele homem. E ela vai viver infeliz porque contaram para ela que uma mulher digna, né, Cissa? Uma mulher para ser respeitada, ela deveria seguir aqueles padrões. Exato, exatamente. E é um grande problema isso também. Além de ela não ter conhecimento de leitura, ela acha que aquilo que aquele homem fala ou faz é o certo, é o correto, é o melhor. Isso Ou acontece não, muito lá né? no consultório quando a pessoa
Ou, Oi? ou não, ou ela não Então, sabe. é o que eu vou falar agora. Acontece muito no consultório da pessoa ter um relacionamento bem meia boca e ela se separa, às vezes depois de 10, 15 anos, 20. Já ouvi histórias assim. E ela se separa e ela conhece uma outra pessoa, ela fala: "Você tá me zoando? Que desta forma é o melhor?" Porque ela começa a comparar. Então ela começa a ter um outro parâmetro que ela não tinha antes. Ela fala assim: "Nossa, mas passei 20, 15, 10 anos fazendo aquele sexo sem graça, com aquele parceiro que não me tocava, que não fazia sexo oral em mim, porque ele tinha nojo, mas eu tinha que fazer nele." Então, assim, quando a gente tem parâmetro, não é que você vai dar para 100, né? Vou falar assim, mas você precisa ter outros conhecimentos, porque muitas vezes o parceiro também não sabe, Sim, né? Se ninguém aprendeu na escola, ninguém com teve aula de certeza. sexo na escola, ninguém teve educação sexual, ninguém teve uma educação de fato falar o que é o sexo, como tratar uma mulher, como tratar um homem. Então, muitas vezes os homens também não sabem, né? Às vezes eu escuto isso, eu recebo muitas mensagens. Às vezes os homens não sabem. Assim, o que mais me marcou, eu faço muitas perguntas no Facebook e as pessoas vão respondendo e não tem certo, errado nem julgamento, só vão respondendo o que pensam. E aí quem lê começa a abrir a cabeça. E foi o que um rapaz mandou para mim: "Olha, eu pedi para minha namorada te seguir e a gente está lendo juntas as respostas, e a gente está lendo as perguntas, e a gente está falando mais sobre sexo, e o nosso relacionamento sexual está muito melhor." Então Pronto, isso foi um dos expandiu os marcos para mim. horizontes. Porque você começa a observar que cada um pensa de um jeito, não tem certo, não tem errado. E aí você começa a perceber que existe mil e uma formas de você pensar fazer o sexo. E aí você estava só de um jeito ali, quadradinho, você fala: opa, peraí, existe muito mais, né? Existe um mundo vasto, um mundo amplo. E isso faz com que as pessoas se questionem, isso faz com que as pessoas busquem melhorar o seu entrosamento, não só com você, com o teu corpo, mas como com o outro também. Então, a gente Sim, precisa ter esses parâmetros. É muito difícil uma pessoa que só teve um relacionamento ter uma boa sexualidade, né? Ter um bom desenvolvimento com o teu corpo, do outro. Eu vejo muita vergonha, muita timidez, essa coisa de tocar no corpo, de tabu, de falar com os filhos, adolescentes. Eu vejo muito pudor. Ai, mas eu posso pedir para o meu marido para a gente trocar de posição, para a gente fazer de outras formas. Eu posso pedir para o meu marido fazer de outro jeito, né? O que ele vai achar? Que eu estou saindo com outra pessoa, que eu estou traindo ele. Então tem muito tabu ainda em relação ao sexo. e, bom, a gente está chegando aqui a 5h25 já. Eu vou iniciar as perguntas e a gente vai dando andamento, até porque o tempo voa, né? E quem quiser, quem está aí online e quiser ir lançando as perguntas também, ficar à vontade para perguntar, pode lançar as perguntas, tá? Eu vi que o João já colocou aqui bem no início que ele colocou aqui: fale com sexualidade em relação à pessoa especial, pois sou e nós temos muitos preconceitos e tabus em relação à sexualidade. Olha, que pergunta boa! Foi a minha aula da semana passada na E olha especialização. Ó, aí tá que quentinha legal. aqui. São pessoas que têm N formas de ter uma sexualidade normal. Eles se sentem, de fato, sim, como que eu posso dizer? O preconceito, vou dizer preconceito, tá? O preconceito vem deles, porque eles acham que eles não são mais capazes. Existem várias situações. É óbvio que não vai ser uma relação com duas pessoas que eu vou dizer que são normais. Não estou dizendo que é anormal, que não é normal, mas é só para diferenciar. Uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem alguma deficiência e ela vai ter alguma dificuldade, mas é possível sim, tanto ela conseguir fazer sexo, como ela sentir prazer e ela dar prazer para o outro. Então, ela precisa ler sobre isso, ela pode buscar ajuda com físio. Hoje tem vários fisioterapeutas pélvicos e fisioterapeutas especializados nessa área, e inclusive urologista. Então, um professor que deu aula para mim na especialização semana passada, ele é urologista especialista em cadeirantes, né, em deficiente físico, que podem e devem ter uma sexualidade, uma vida sexual normal. Óbvio que não dá para fazer mil coisas que pessoas que não têm essa dificuldade faz, mas tem posições que dá para fazer, tem posições específicas, tem formas, algumas pessoas podem usar próteses, tem medicação.
Então tem uma medicação que o médico passa e a própria pessoa aplica. Então ela vai ter uma ereção, ela vai ter uma sensibilidade, né? Dependendo de onde foi o trauma dela, eu vou falar o trauma, que é a questão aqui da coluna. Dependendo, eu não vou lembrar os números agora, de uma parte para cima, se o trauma dela ocorreu, ela consegue ter uma ereção normal, ela consegue se sentir ereto com o toque, com a imaginação, porque não atingiu a parte da coluna que está ligado à questão do pênis e a questão ali do saco escrotal e toda aquela região pélvica. Se ele sofreu lesão nessa parte e essa parte está, vou falar prejudicada, ela não está recebendo lá os comandos cerebrais, ele consegue ter ereção e a sensibilidade dele fica um pouco perdida, ele não vai ter tanta sensibilidade. Ele vai precisar de fato de uma medicação para ter ereção, mas ele consegue sim ter uma vida sexual como as outras pessoas, no sentido de que ele consegue dar e sentir prazer, sim. Né? Então, não é porque ele é cadeirante ou que ele tem alguma deficiência que ele não vai conseguir. Então, procure um médico, urologista, procure fisioterapeuta. Então, tem movimentos adequados, tem posições específicas. Então, é importante a gente ir atrás do conhecimento, buscar quem pode nos ajudar, os profissionais. Isso ajuda muito. E também tem a questão emocional, né? Então, a gente precisa também estar bem com o nosso emocional, porque o sexo ele também está aqui, ó, na nossa cabeça. A cabeça é que manda os comandos para o corpo, a cabeça é que sente de uma certa forma. Então, se você também se sente muito mal emocionalmente, é importante olhar para isso com carinho, porque às vezes isso também está interferindo na sua relação sexual. Eu acho que é isso. Vamos lá. Bom, sou casada há 30 anos, não temos uma vida sexual ativa. E quando acontece, não me satisfaz. Será que caiu na rotina ou acabou o tesão? Bem provável. Então, o casamento, ele geralmente cai na rotina, né? O relacionamento, ele cai. A gente não vai ter o mesmo fogo que tinha antes. Eu vou dizer assim. Eu lembro que eu fiz uma live recentemente falando disso. O que ocorre? O homem é como se ele fosse uma constante. Ele sempre vai ter tesão, ele sempre vai estar desperto. Tocou, ligou. O homem é exatamente assim. Por quê? Todos os dias ele tem o mesmo nível de testosterona. É como se ele tivesse todos os dias recebendo doses de testosterona. Ai, que nome difícil. É horrível. E ele vai sempre, ele sempre vai estar excitado, ele sempre vai estar preparado. Para ele não tem tempo ruim. Já a mulher, ela tem um ciclo de 28 dias em média. Então a mulher, ela tem altos e baixos. Ao longo do relacionamento, essa mulher ela não consegue ser estimulada rapidamente como ela era no início do relacionamento. Então, no início, ela já sentia o tesão rapidamente. Com a rotina, ela precisa de mais tempo, de carinho, de atenção, de preliminar. Né? Não adianta este marido tocá-la só na hora que ele quer sexo. Então, ele precisa tocar, fazer carícias, fazer massagem, beijá-la, fazer sexo oral. Então, precisa ter momentos de cumplicidade do casal, momentos a dois, que não necessariamente vai culminar e acabar no sexo. Mas precisa ter todo esse desenvolvimento aí para que esse libido volte. Né? Atividade física também ajuda, atividade juntos também ajuda, boa alimentação também ajuda. Eu percebo que as pessoas comem muito mal. Às vezes os pacientes falam para mim que tem uma boa alimentação e quando eu peço para descrever, tá tudo errado, não é legal, né? Então, questões que geralmente bastante, né, Cissa? A gente acha que não, mas influencia bastante. Questões de diabetes influencia também. Sim. Questões de tireoide influencia no nosso humor e que vai, consequência, influenciar lá na relação sexual. Questões de útero, ovário. Então, a mulher também pode ter esse tipo de situação. E o que eu percebo? Baixa vitamina D. Baixa vitamina D, que é falta de sol, as mulheres também têm uma tendência à tristeza. E essa falta dessas vitaminas no organismo vai fazer também que o libido dá uma sumidinha. Então, por isso, a gente precisa ter uma vida mais equilibrada, para que este corpo ele possa estar mais ativo para o sexo. Eu geralmente falo que quem não transa é como se fosse um carro enferrujado na garagem. Precisa transar para voltar ativa, precisa ter uma ativa. Interessante você falar essa questão das vitaminas, porque teve uma pessoa que perguntou aqui. Antidepressivos altera a libido? Sim.
A grande maioria dos antidepressivos, eles alteram a libido. E aí precisa conversar muito com o médico para tentar uma medicação mais razoável e aí focar também na alimentação. Buscar uma nutricionista, porque tem vários alimentos. Já fiz uma live com uma nutricionista, gente, tô ansiosa, tá? E dou umas emboladas, não liguem para isso. A Nutri, eu me lembro que ela falou que, por exemplo, gengibre, alho, vários alimentos, se você consumir eles ao longo do dia, ao longo do tempo, eles também vão estimular o teu corpo para o libido ficar bom, para ele ficar no nível legal. Então, Nossa, o gengibre e remédio, alho, nossa, nunca ouvi sim, falar. gengibre, alho, o que mais que ela falou? Eu não vou lembrar, mas tem alguns alimentos específicos que eles são ótimos. Se a gente consumir eles, não é consumir hoje 1 quilo e nunca Claro, mais, mas claro. se você colocar ele na sua dieta alimentar, ele ajuda bastante. Então, o que eu me lembro bem é do gengibre, por exemplo, ele é afrodisíaco, ele ajuda aí a pessoa a ter uma melhor aumento do libido, Ah, né? Então, dá libido. legal. Então, é bem interessante isso. E a medicação atrapalha, assim, não só a medicação de antidepressivo. Dependendo da paciente, se ela tiver com nível de vitaminas muito alterado, ela também pode ter questões de baixa libido. Com outra medicação. Toma outra medicação e também pode interferir. A ideia, então, é estar sempre em conversa com o médico, né, com o psiquiatra, para estar ajustando isso, né? Exatamente. Na verdade, o psiquiatra e o ginecologista, né? Porque um vai ajustar um medicamento e o outro vai medir o nível de testosterona, porque na mulher também mede a testosterona, não é isso? Sim, sim. Ela Tem tem uma menos que outra. os homens, né? Ah, sim. E tem uma outra coisa também. O anticoncepcional, ele também mexe no nosso libido, né? Muitas mulheres Hum. não sabem, mas ele interfere. E não são todas as mulheres que relatam isso, mas o anticoncepcional, ele também dá uma travadinha na libido. Que louco, né? Ajuda para um lado e prejudica do outro. Exato. Você falou sobre a questão da. Quando eu fiz a pergunta da pessoa aqui que é casada há 30 anos, né? Você falou sobre a questão das preliminares. Aí tem uma pessoa que perguntou quais são as melhores regiões a serem exploradas no momento das preliminares. Então, cada corpo é um corpo, por isso a gente precisa ter o autoconhecimento corporal, essa percepção. Às vezes, eu não sei se você já ouviu ou se você já conheceu, às vezes tem pessoas que não conseguem ser tocadas no joelho. Você fala, ai, não toca no joelho que eu sinto umas coisinhas. Ah, Outras pessoas, você toca no joelho e ela não sente me nada, dá um nervoso. certo? Tem pessoas que se você faz muito carinho aqui no cabelo, elas dormem, outras ficam irritadas. Então, não existe algumas regiões que são mais erógenas, porque elas têm um número maior de nervos, né? Que proporcionam de fato a questão de você sentir prazer. Geralmente são os seios, a região ali pélvica da vagina, no entorno dos grandes lábios, entre as nossas pernas, na coxa, né? Algumas pessoas sentem muita sensibilidade no pescoço, nessa região da orelha, mas isso é muito relativo. Existe sim algumas regiões que são mais erógenas, porém a gente precisa ter a percepção corporal. Para ter essa percepção corporal, a gente precisa se masturbar, se tocar e o outro também tocar a gente. E a gente vai sentindo. E aí, para eu sentir, eu tenho que estar de olhos fechados, eu tenho que me desligar do mundo lá fora. Eu não posso ficar pensando em fazer cálculo do que eu tenho que fazer amanhã. Eu não posso ficar pensando no que está acontecendo na novela, o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que estar conectada com este corpo para que eu possa ir percebendo aonde eu sinto mais prazer e aonde eu não sinto tanto prazer. É isso. E Por exemplo, algumas pessoas sentem cócegas nos pés, outras não. entendo. A Iris perguntou aqui: dor na relação pode ser emocional? Todos os exames estão em dia e está tudo certo. Bem possível. Existe uma possibilidade de ser vaginismo. O que é vaginismo? A região pélvica é uma região em que eu percebo, e eu descobri recentemente, que a gente fica muito tensa. Sabe quando a gente fica tensa aqui no pescoço? A gente fica toda Enrijece, dolorida? né? A Toda gente essa região Isso, e a fica tudo gente faz esse travado. mesmo comportamento. Isso, a gente faz esse mesmo comportamento de
ficar duro e tenso aqui com a região pélvica. Quando a gente fica muito tempo sentada, quando a gente fica muito tempo segurando o xixi, quando a gente fica muito tempo de pernas cruzadas, essa região pélvica, ela fica tensa. E muitas vezes, por deixar a região lá da vagina tensa, a gente aperta ela. Na hora do sexo, eu tô tão ansiosa, tô tão nervosa, tô tão cheia de expectativas ou com medo que eu fecho. E aí, quando eu fecho, não tem como ter a penetração. E se tem, sente muita dor. Outra coisa que pode ocorrer é falta de lubrificação. Por algum motivo, por alguma questão, às vezes, de química mesmo, eu vou dizer, de falta de vitaminas, este corpo não está mais produzindo, por alguma forma, esqueci agora o nome, a lubrificação. E aí, pode ser também. Então, algumas mulheres me relatam que elas ficam, inclusive, machucadas. É como se esfolasse por dentro. E aí, precisa de usar um lubrificante à base de água. Então, quando começa a usar o lubrificante à base de água, começa a parar de se machucar. E aí, a tensão também, né? Está relaxada, está tranquila. Fazer pedir para o parceiro fazer uma massagem no períneo, que é a região entre o ânus e a vagina. A gente tem um nervinho ali, fazer movimentos circulares. Então, você pode passar o lubrificante, fazer ali 2 minutinhos todos os dias e antes da relação. Então, isso também vai relaxar essa região pélvica para evitar a dor. Mas pode sim ser emocional, tabus, crença, vergonha, medo e N outras situações. Tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção, eu achei bem interessante. Diga. Na verdade, tem duas. Qual a ligação dos seios com a vagina? Não sinto absolutamente nada quando beijam os meus seios. É o que eu te falei, algumas pessoas vão ser mais sensíveis e outras não. Não tem uma ligação. A região dos seios, ela também tem muitos nervos, que vai proporcionar prazer se for tocado. Pode ser que esse marido não sabe tocar. É uma possibilidade. Né? Ele não sabe fazer carinho, pode ser que ele não sabe tocar, pode ser que ele não sabe beijar, né? Então tem essa possibilidade, pode ser que ela também não tenha a mesma sensibilidade. Então é uma região que tem nervos, é uma região que tem bastante nervos e geralmente é uma região que vai proporcionar prazer, né? E talvez ela não se permite. Se você está com a cabeça pensando nas contas, se você está sempre preocupada, se você está sempre ansiosa, você está ali, mas você não está. Só está o corpo presente. Então, o quanto você fecha os olhos, de fato, e se permite naquele momento com o parceiro. E de sentir mesmo a sensação. A percepção corporal, eu percebo que grande parte das pessoas, elas não têm paciência para esperar sentir. Né? Quando o outro está me tocando, o que eu estou sentindo quando o outro está me tocando? O que eu estou percebendo? Aonde mais eu estou sentindo uma sensação gostosa de prazer e eu quero que ele continue? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é isso. Então elas acabam também achando que não estão sentindo prazer. E a outra cadê? Tem mais, acho que mais 2 ou 3 aqui. Qual a diferença entre gozar e ter orgasmos? Então, o orgasmo é aquela sensação de êxtase. Ele vai durar aí alguns segundinhos. Então, é quando você atingiu o clímax, o ápice da relação e você sentiu o orgasmo. O gozar é quando tem ejaculação. Muitos homens, eles gozam e ejaculam. Alguns, eles podem gozar e não ejacular. Isso não quer dizer que ele não gozou. Isso não quer dizer que não houve ali o ápice. Né? Então, o sentir prazer é como eu gosto de dizer, de uma forma muito bem tranquila, é como se fosse um choquinho. Algumas mulheres, eu já li uma reportagem super interessante sobre isso e eu achei fantástico, que algumas pacientes e algumas mulheres me relataram isso. Quando você sente o orgasmo, você sente uma cãibra, às vezes na região das pernas, às vezes no pé. Né? Então, se você sentiu essa cãibra, se você sentiu é como se fosse um choquinho mesmo, dá um negocinho assim, você teve o orgasmo. Porque eu acho até que, assim, essa dúvida é a dúvida de muita gente. Apesar das pessoas não Parece que é a mesma coisa, né? Hã? Parece que é a mesma coisa, né? O orgasmo... E, assim, e as pessoas, o que eu percebo, assim, em conversas, até em atendimentos também, é que é a dúvida de muita gente. Só que as pessoas não verbalizam isso
por vergonha, como a gente está falando aqui, por vergonha. Por que essas perguntas estão aqui e as pessoas não estão falando, né? E não, por que essas pessoas não estão perguntando diretamente aí? Me enviaram antes. Enfim, é o que eu falei, eu respeito, eu acho que isso é de cada um, a gente tem que entender, mas eu percebo que isso é uma dúvida, assim, de muitas pessoas, porque as pessoas confundem. E tem pessoas que gozam e acham que não gozaram. E ainda tem isso. Exatamente. Quando você porque não tem essa percepção. Mas você gozou. Eu falei assim, não, mas eu não gozei. Não, você gozou sim. Como não gozou? Claro que você gozou. Pelo que você tá falando, você gozou. Eu não tava lá no meio, mas você gozou. É porque não tem essa percepção corporal. Como não tem a percepção corporal, ele acontece, mas eu nem sei o que é. Como eu não conheço meu corpo, então a melhor forma de você perceber é você se masturbando. E o prazer que você vai ter lá com a masturbação com você vai ser diferente quando você for tocada pelo outro e vai ser diferente com a penetração. Algumas mulheres vão sentir mais com a penetração, outras mulheres vão sentir mais quando tem o toque, principalmente no clítoris. Então, é muito relativo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nunca tive nada, nunca senti nada quando tem a penetração. Ó, tem uma que Muitas colocou aqui, vezes ó. Eu prefiro muito mais uma boa preliminar que o sexo em si. Estou errada em meu pensamento? não está errada, mas talvez ela ainda não se permitiu sentir essa sensação gostosa com a penetração. Pois Talvez está faltando esse e aí a conhecimento. gente E demora. E demora. Eu vou falar. Por que eu vou falar que demora? Cissa, eu entendo que assim, que a relação em si, ela é demorada. Ela é demorada. Existem momentos em que você parte para rapidinha, né? Principalmente quando você está casado, né? Você tem que fazer uma rapidinha, porque no dia seguinte todo mundo acorda cedo, ou porque você já está muito cansado, ou porque você tem filho pequeno, então você vai aproveitar aquele momento. Mas o sexo em si, ele tem a necessidade de ser uma coisa trabalhada. Justamente, eu acho que por conta disso, né, que você acabou de falar, assim, você tem que ter a paciência de entender o que o outro está sentindo, o que o outro, se o outro está gostando, se você está tocando no lugar correto, se você está dando e recebendo, né? Porque a gente está o tempo todo falando sobre você fazer, mas você também quer receber, né? O outro também quer receber. Isso é uma troca, tem que haver essa troca. E você precisa de tempo. Recíproco. E você precisa de Precisa tempo, ser recíproco. né? Exato. Assim, por que que eu bato? Tô olhando aqui pro relógio, tá? Por que eu Eu bato também nessa tô aqui tecla o tempo todo olhando. Por que eu bato nessa tecla da percepção corporal? Eu sempre falo para os pacientes que eu não sou uma farsa. Então, quando eu peço para eles fazerem uma coisa, um exercício de paciência, ler um livro, um exercício de respiração, uma atividade física, eu também faço, eu também testo no meu corpo. Eu falo que geralmente isso é a minha grande experiência comigo mesma. Sim. E eu tinha dificuldades, eu também tinha dificuldades, eu também não tive educação sexual, eu também não tinha interesse, eu tinha dificuldades e eu achava que eu tinha um defeito. Eu sou o problema, eu tenho um defeito, e para mim aquilo não tinha solução. E aí, quando eu começou a ter esses casos no consultório, quando eu comecei a ler, falava aquilo também de mim, falava para mim. E eu comecei a testar o que eu lia, o que eu estudava, e eu comecei a perceber que eu não tinha percepção corporal. Recentemente, antes da pandemia, eu estava fazendo um tratamento que ele foi abortado por conta da pandemia, com uma fisiopélvica. Então, na primeira sessão, ela me explicou um monte de coisa que eu já tinha lido em livro, mas ela me explicou com uma outra percepção. E eu comecei a perceber este corpo, que eu não era meu. Porque a gente manda o corpo fazer coisas, ele não faz. Essa foi a minha percepção quando eu fui fazer dança. Você faz assim, mexe a cabeça. Aí você quer mexer, o corpo não mexe, né? Mexe só o braço. O corpo não mexe. Então, a gente tem um corpo que a gente não comanda. E aí, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler, quando eu fui fazer fisiopélvica, quando eu comecei a fazer atividade física, um monte de outras coisas com este corpo, eu comecei a perceber que eu não tinha essa percepção corporal. Eu não percebia que eu ficava tensa em várias regiões do meu corpo, e é óbvio que isso também me atrapalhava na minha sexualidade, no sexo. Né? Então,
falta essa coisa do toque, do relaxamento, as pessoas ficam muito ansiosas. A ejaculação precoce é ansiedade dos grandes casos. Geralmente pode ter uma questão biológica, uma questão física, mas é ansiedade. Né? A dor no sexo é uma ansiedade, muitas vezes. Não estou generalizando. Então, falta o conhecimento do teu corpo, falta você estar relaxado, falta você estar querendo fazer aquele ato, estar ali pensando só naquilo, querendo sentir prazer e querendo dar prazer para o outro. Então, muitas vezes é algo muito rápido. Não é que rapidinho é ruim. Rapidinho é legal. Mas também precisa de ter outros momentos que sejam prazerosos e que sejam mais intensos e que sejam mais demorados. Que não vai comportar uma rapidinha, né? Então, falta essa percepção corporal. Às vezes as pessoas não têm paciência para esperar, né? E aí, quanto mais você quer gozar rápido para acabar, parece que o orgasmo não vem, porque você fica tão ansioso Sim, e aí, sim. vai embora. Geralmente isso acontece. A outra pergunta que eu achei também muito interessante, assim, muito curiosa, é a última. Ela pergunta assim: por que existem, eu não sei se esse é o nome que se dá, enfim, mas eu anotei conforme ela me enviou. Por que existem clitóris internos e outros externos? Acho o meu muito pequeno. Como faço para aumentar? Bom, vamos lá. Essa coisa, eu queria falar disso também. Quando você tem dificuldades com o teu corpo, você não se joga no sexo. Então, quando você não gosta do teu corpo, quando você não se gosta, quando você tem questões de baixa autoestima, você também tem dificuldades no sexo. Isso é fato, tá? Mas vamos falar lá do clitóris. Cada corpo é um corpo. Nós não somos garrafinhas de refrigerante que são feitas todas iguais, né? Que tem padrão ISO 9000. Nós não somos feitos nesse sentido. Então, cada corpo é um corpo. Então, existe clitóris, existe pequenos e grandes lábios, às vezes maiores, que ficam mais externos, e tudo bem. E existe menores, que às vezes ficam mais fechadinhos, mais guardadinhos. Eu já postei isso lá aqui nesse Instagram. Existem vários tipos, então não dá para a gente se comparar. Cada corpo é um corpo. Que eu saiba, cirurgia para aumentar não existe. Existem algumas cirurgias plásticas que podem ser feitas, porém, às vezes perde-se a percepção, a sensibilidade. Sensibilidade. Por quê? Porque é uma região que ela tem muitos nervos. E aí você acaba, de uma certa forma, cortando esses nervos numa cirurgia. Então, não sei se dá para trabalhar isso nesse sentido, se vale pensar na estética e deixar algo para trás. Né? Então, não existe um padrão. Tem que ter X tamanho, de X forma e tem que ser todos iguais. Não, cada um é cada um. Ela perguntou mais, deixa eu ver, por que existe E clitóris aí, maior? é isso. Ela Então, o nomeou que é? interno e externo. Tá, o clitóris é o botãozinho. Então, até alguns anos atrás, os pesquisadores eles só achavam que o clitóris ele era só de fato aquela parte que fica para fora, o botãozinho. Eu não tenho nenhuma foto aqui, eu devia ter impresso para mostrar porque vale a pena. Só que não. O que eles descobriram? Que o botãozinho ele fica para fora, mas ele tem vários componentes, eu vou dizer assim, internos. E é exatamente igual ao pênis. O pênis está todo externo e ele tem os mesmos músculos, ele tem a mesma, como que eu posso dizer? Mesma anatomia, só que interna. E isso foi descoberto, esses músculos do clítoris, recentemente, tem poucos anos, eu acho que tem menos de 20 anos para cá, que os pesquisadores começaram a perceber que não era só o botãozinho, ele está todo interno. Por isso essa região da vagina, por isso essa região pélvica, ela precisa também ser exercitada, tocada, precisa da masturbação para que isso vá ativando essa região. É uma área que precisa ser bem trabalhada, digamos assim, né? Exato, exato. E é uma área que a gente não trabalha. A gente malha a cabeça, estudando, lendo, a gente malha o corpo, fazendo academia, a gente cuida da alimentação, mas a região pélvica a gente não cuida. Né? Algumas pessoas, eu já ouvi, foi muito engraçado, foi na mesma semana várias pessoas me dizendo isso. Uma moça foi ter bebê e ela teve queda da bexiga, porque fez muita força, né? Eu já vi a mãe de uma colega dizendo que ela, de tanto
ia ao banheiro, também a bexiga estava caindo por causa da idade, parece que teve muitos filhos. Então a gente não cuida dessa região pélvica. Então se a gente faz um trabalho de prevenção na região pélvica, a gente evita esse tipo de coisa, de escape de urina, de flacidez, de uma certa forma. Não é flacidez que eu não estou falando de beleza, não, mas é que é um músculo que também precisa ser trabalhado. É a saúde, né, dela, da vagina, né? Exatamente, fala muito da saúde da mulher. É muito pouco abordado ainda. Hoje em dia, tem mais pessoas falando sobre isso. A galera da fisioterapeuta pia pélvica tá trabalhando bastante nisso, mas até algum tempo atrás ainda não era abordado. Entendo. Cissa, a gente está chegando já ao final. Passa muito rápido, é o que eu falo, o tempo voa, né? Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida com relação ao que a gente conseguiu falar até aqui? O que, que vocês acharam? Todo mundo ficou quietinho de repente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? As minhas perguntas aqui já acabaram. Eu posso falar mais uma coisa Pode, que eu acho que é importante também? pode Que sim. eu percebo também, muitas vezes, relacionamento abusivo, relacionamento ruim, faz com que as mulheres elas também se travem na hora do sexo e que elas não tenham curiosidade, porque o sexo nunca foi bom. Muitas vezes essa mulher teve um único relacionamento, acabou esse relacionamento, ela não quis mais, porque de alguma forma este marido, este namorado, ele era agressivo, não era carinhoso, então não era algo prazeroso, era algo que não gerava prazer, Eu gerava acho que é dor e igual a questão incômodo. do estupro também, né, Cissa? A mulher que sofreu Sim, estupro também, ela passa por essa dificuldade, né? Gabi falou que quer exatamente. fazer Então, pergunta, pode fazer, Gabi. Eu então acho que assim, quando essa dificuldade vem justamente desses traumas, né? sim, então, muitas vezes a mulher ela não tem interesse, ela não gosta, porque ela nunca teve uma relação boa, prazerosa. Era uma relação que muitas vezes o outro sentia prazer, né? Eu já tive algumas histórias de o namorado que ele estava tendo ejaculação precoce, veio para o consultório e a gente entendeu depois de um tempo de terapia de que ele era meio que usado pela ex-namorada. Então ela sentia prazer, ela gozava e deixava ele a ver navios inconscientemente, sem perceber, foi a forma que ele encontrou de não dar mais prazer para essa mulher, né? Tendo ejaculação precoce, não tendo ereção, e aí isso tudo inconscientemente. Veio para terapia, a gente discutiu isso, conversou, fizemos vários trabalhos e ele começou a voltar a ter ereção, começou a não ter mais a ejaculação precoce. Então, muitas vezes, quando o outro abusa da gente, não só homem como mulher, a gente pode ter questões sim no sexo. Sim, sim. A Gabi colocou: a masturbação ajuda a ter lubrificação e menos dor na hora do sexo? A masturbação vai ajudar no seu autoconhecimento, vai ajudar sim, porque você vai querer sentir prazer, você vai gostar disso. A dor também está muito ligada a você estar relaxada. É importante, e a masturbação vai te ajudar nisso também. É um momento que te relaxa, porque quando a gente sente o prazer, quando a gente chega no êxtase, no ápice, a gente vai relaxar o corpo, né? O sexo ele tem 4 fases, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e refratário. Eu não gosto de falar refratário, eu gosto de falar relaxamento, né? Eu tô mudando aí, me perdoem, Master e Johnson, eles que descobriram isso, me perdoem, mas eu não gosto de falar refratário, eu gosto de falar de relaxamento. Então, é importante você ter esse relaxamento, né? Não só antes, como depois. É importante que você se sinta relaxada, porque é isso que vai fazer com que você sinta o prazer, que você goste da relação. E com certeza a dor vai deixar de existir, mas precisa ver se não tem questões emocionais, de travas, de tabus, né? Então precisa ver isso, ou se não tem questões aí físicas, né? Biológicas também atrapalhando. Eu entendo assim, são questões que é muito válido trazer para atendimento, né, Cissa? Porque é o seu momento, né? Eu costumo falar para eles assim: aqui é o seu momento, é o seu espaço, então aproveite da melhor forma, né? Diga tudo que você tem vontade de dizer, que você não fala para ninguém, porque eu tô aqui para isso, né? Para te ouvir, para te ajudar, para te direcionar. Então aproveita esse espaço.
Então, eu acredito que, assim, essas dificuldades, se eu acho que, assim, quem está aí ainda, que está ouvindo, vale muito a pena você levar isso para atendimento, para um profissional, sim, porque ele vai te auxiliar e te orientar da melhor forma possível, né? O objetivo desse nosso circuito de lives é trazer alguns temas para esclarecer, né, alguns assuntos, porque infelizmente a gente não tem tempo hábil para ficar se aprofundando muito, né, Cissa? A gente adoraria ficar aqui falando horas, né? São temas que a gente gosta e tudo, mas não tem como. Então a gente é igual a autoestima. A autoestima, essa semana, na quarta-feira, o pessoal pediu bis. Então a gente vai fazer, vamos tentar, vamos repetir, vamos fazer. Mas assim, a gente tem uma programação a seguir. Então, assim, a gente está tentando atender ao máximo vocês, mas tem questões que é importante levar para que um profissional possa te ajudar, né? Então, assim, Cissa, a gente tem 2 minutos para se despedir. Ah, acabou. Olha, muito, muito obrigada por ter aceitado assim tão de imediato o meu convite, né? A forma que a gente se conheceu foi tudo tão louco, né? Mas eu acho que é o que eu falo, né? A gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. E que bom ter você como parceira, agora como amiga profissional, né, de trabalho. E isso é muito importante para a gente. Eu acredito que você está aqui para somar junto comigo. E quero carregar você para a vida, não é só por esse momento. Opa! Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo por você participar desse momento, que para mim foi muito importante, né? A estreia desse grupo, Mulheres que Inspiram, e que acabou sendo temas tão abrangentes, né? Que a gente está falando de uma forma tão generalizada, ajudando tantas pessoas, não ficou só focado nas mulheres, e que venham outros trabalhos. Tá? Muito Que obrigada. bom. Obrigada a você também pelo convite, pela atenção. E eu quero dar 2 dicas. Leiam o Kama Sutra, tentem fazer outras Nossa, maravilhoso, posições, adorei a ideia. né? E leiam um conto erótico. Pode ser 50 tons de cinza e pode ser toda a sua, que é um dos mais famosos aí que tem hoje no mercado. Leiam contos eróticos na internet. Isso vai ajudar você a ter o melhor imaginário aí em relação ao sexo. Então, quero agradecer pelo convite, muito feliz por falar de sexo, é uma coisa que eu gosto bastante, levar conhecimento e educação para as pessoas e fazer com que elas pensem de uma forma diferente, que elas possam abrir a cabeça e falar, opa, existe muito mais coisas do que eu conheço, então eu vou desvendar isso, eu vou descobrir. É isso. Ótimo. Gente, olha, sexo assertivo, segue lá a Cissa, tá? Essa live vai ficar gravada, então quem entrou agora no final não conseguiu, pode assistir mais tarde, tá bom? Naira, Fernanda, muito obrigada. Fernanda tem entrado, assistido aí a todas as nossas lives, muito obrigada. É, Ayade, se eu não sei se eu pronunciei correto, enfim, a todos que passaram por aqui, muito obrigada, tá? Martinha, você entrou agora, acabou de acabar, Martinha, ele já vai derrubar a gente, mas a live vai ficar gravada, tá? Assiste lá, porque vale muito a pena, tá bom? Fiz todas as perguntas que vocês me mandaram, tá tudo respondido lá, gravado, arquivado. Um beijo no coração de todos vocês. Beijocas. Bom final de semana e gratidão a você, tá, Cissa? Sucesso, beijo. Muito obrigada, gratidão também. Beijocas. Tchau, Tchau. tchau.